Meditando na Palavra de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Em uma versão um pouquinho diferente, diz assim, Hebreus 13, 16. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Quero focar nesse versículo, nesta outra versão aqui que diz, porque com tais sacrifício se agrada a Deus. Não esqueçais das beneficências e comunicação. Vamos partir para a palavra comunicação. A comunicação nos leva a aproximar-se das pessoas trazendo uma palavra. E esta palavra ela pode ser expressa verbalmente. A comunicação pode ser expressa verbalmente, como também por expressões. Os psicólogos já analisam que a pessoa expressa pelo gesto, pela sua posição corporal e o seu semblante, ela traz uma comunicação para com as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam, até tem um provérbio que diz que o silêncio fala mais alto. Porém, tudo é comunicação. Qual é a comunicação que você está fazendo no seu dia a dia? Tem-se uma história que eu achei muito importante de uma grande empresa em que tinha vários funcionários nesta empresa e todo dia à tarde todos saíam do expediente para ir para suas casas. E naquele ambiente chegavam às 18 horas o guarda que ia pernoitar, cuidar daquela empresa. E todos saíam direto, passavam por aquele guarda e não comunicava verbalmente. Mas tinha um dos funcionários que fazia limpeza naquela empresa e ele, todas as vezes, ele passava pelo aquele guarda e falava boa tarde, cumprimentava e ia embora. Então, somente esta era a comunicação daquele funcionário que cuidava da limpeza daquela empresa. E naquele dia, exclusivamente naquele dia, aquele funcionário da limpeza fazendo a limpeza do galpão e tinha uma câmara fria e ele entrou dentro daquela câmara para fazer a limpeza. E ele não percebeu e a porta da câmara fechou. E não tinha como abrir do lado de dentro, somente do lado de fora. E o guarda, esperando aquele funcionário, porque era o único que cumprimentava, que comunicava com ele com uma boa tarde, com uma boa noite. E então ele começou a procurar aonde aquele funcionário estava dentro da empresa, porque ele não tinha visto ele sair. E quando ele passou perto da câmara, ele escutou um pequeno barulho. E ele abriu aquela câmara. E lá estava aquele funcionário. Aqui tem uma grande lição. Muitas vezes a comunicação vai levar um benefício para você que você não esperava, bem na hora em que você precisa, porque a tua comunicação vai estar cravada na mente das pessoas que você comunicou. Então, o sacrifício da comunicação, na perspectiva bíblica de Hebreus 13, 16, refere-se à prática de fazer o bem, fazer a beneficência, trazer bondade e compartilhar com os outros usando as palavras para edificar e transmitir graça, favor não merecido, não
por palavras torpes, palavras que desagradam a Deus, inclusive, e as pessoas também. O que agrada a Deus como um tipo de sacrifício espiritual de louvor e amor ao próximo, e não um sacrifício literal de algo valioso. Sacrifício espiritual não é um ato de se privar, mas de oferecer a Deus o fruto dos lábios que confessam o seu nome através das ações e palavras positivas. Gostaria que você imaginasse que você, sendo um cristão, templo do Espírito Santo, e Deus querendo verbalizar através do teu corpo a alguém que precisa ouvir uma palavra. E de repente você se priva, você deixa de abrir a tua boca para falar aquilo que você sente. Então você está desagradando a Deus porque você sentiu e não falou. Então a palavra tem um forte poder de transformação nas pessoas. Comunicar pode ser visto como um sacrifício. É uma metáfora que explícita um sacrifício de abrir a boca, de falar alguma coisa que tem, sem o desejo de receber algo de troca, mas a expressão traz benefício a quem ouve, principalmente quando se fala direcionado por um sentimento que você, sendo cristão, você sabendo que Deus está dentro de você, você sabe que Deus usa a tua boca para falar aquilo que é da sua vontade. Pois exige sair de si mesmo, deixar que flui de dentro de você um sentimento de ajudar alguém. Abrir mão de vontades próprias, de dar algo de si a outro e até sacrificar o eu para o bem comum ou para Deus, demandando esforço, coragem e em muitas vezes ir contra o próprio interesse. Talvez você tenha o interesse de fazer alguma coisa em prol de uma conexão mais profunda ou de uma mensagem importante. No sentido de semente, quando você fala uma palavra, fica plantada. Ela vai germinar na mente da pessoa e vai nascer. Tenho alguns exemplos para esse tipo de comparação. Conforme visto na perspectiva religiosa e de evangelização, que é um dos focos que sempre medito aqui na palavra de Deus. Entrega e generosidade. A Bíblia fala em sacrifícios de louvor e de fazer o bem e compartilhar. Quando você louva, você está expressando um sentimento a Deus. Mas quem ouve você louvando vai conectar esta pessoa a louvar a Deus. Veja o benefício da comunicação, onde comunicar a fé e ajudar o próximo são atos que honram a Deus, exigindo um abandono do egoísmo de servir. Quer dizer, eu sou salvo, vou deixar a salvação só comigo e pronto, está de bom tamanho. Não, vamos levar esta semente. O sacrifício da comunicação é uma metáfora para a expressão e prática do amor e da fé, onde nossas palavras e ações comunicam o bem e a verdade. O bem e a verdade, sendo um ato de adoração e obediência que agrada a Deus. Muitas vezes as nossas comunicações são um sacrifício, porque quando falamos a verdade, desperta uma retração, uma pessoa que se afasta, porque a verdade liberta, e muitas vezes as pessoas não querem uma libertação daquilo que lhe traz prazer. Então, é uma metáfora por causa disto também, onde as nossas palavras e ações comunicam o bem e a verdade, sendo um ato de adoração e obediência que agrada a Deus.
e, nesta finalização desta mensagem, a oportunidade de te desejar um bom dia. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para este dia. E o que você deseja para outros? Veja o poder das palavras. Medite nisto. Deus os abençoe em nome de Jesus.